Você já ouviu falar em terceiro setor? Sabe o que é isso? Não. Nunca ouviu? Nunca ouvi, não. Não sei. Não, o que é? Nas ruas ninguém sabe o que significa terceiro setor de economia. A universitária Joyce, que cursa administração pública, quando perguntada sobre o assunto, ressalta um dos aspectos do terceiro setor. O terceiro setor ele cumpre as questões sociais que o Estado não consegue cumprir, deixa como responsabilidade específica para esse setor. Na prática, Joyce e alguns colegas já estão engajados no terceiro setor num projeto de extensão universitária, que analisa o voluntariado em organizações não governamentais em Varginha. A gente está envolvido em 2 projetos, um é a capacitação dessas organizações do terceiro setor e um é sobre o voluntariado nessas organizações, porque através do mapeamento dessas ONGs, nós vimos que a maior demanda delas era quanto ao voluntariado. Então nós criamos um projeto sobre voluntariado, onde os alunos universitários podem realizar ações voluntárias nessas ONGs. Para não ficar dúvidas, esta professora universitária e doutoranda em administração, que ministra aulas sobre o terceiro setor de economia na Unifal Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha, explica para a gente o que é esta vertente da economia. Eu diria que a gente tem dois discursos que são mais comumente vistos em relação ao terceiro setor. O primeiro é o mais conhecido e talvez uma perspectiva menos crítica, que coloca o terceiro setor como um setor distanciado do primeiro setor, que seria o Estado, e o segundo setor, o mercado. Mas uma segunda versão que a gente vai ter do discurso mais crítico em relação do terceiro setor, coloca o terceiro setor dentro do contexto, mais especificamente brasileiro, da reforma neoliberal do Estado. Então, a gente tem, a partir do consenso de Washington e várias atribuições que a gente tem do próprio Banco Mundial, né, de restrições quanto à liberação de recursos financeiros para os países em desenvolvimento, uma obrigatoriedade do fomento do terceiro setor dentro desses países. E o Brasil entrou, né, dentro dessa perspectiva com a nossa reforma do Estado, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, né, que coloca, então, uma desobrigação do Estado de certas, né, responsabilidades, necessidades que, a princípio, seriam responsabilidades do Estado, né, como a saúde, a educação, né, cultura, na mão da iniciativa privada. Mas essa visão ela vai ter uma interpretação diferente, uma análise diferente dessa situação. Ele coloca isso como se fosse, a princípio, uma certa privatização de bens públicos e apontam para o risco da perda de direitos constitucionais históricos que nós já tínhamos, porque você passa, por exemplo, a educação, que seria um princípio, um direito constitucional de todo brasileiro. Você passa isso, por exemplo, para uma ONG. Então, vamos supor que a gente tenha uma excelente ONG no nosso município, mas isso não resolve o problema da educação no país inteiro. A professora Fernanda destaca que o terceiro setor não pode ser um substituto do Estado, mas sim ser visto como um complemento dele. Então, eu colocaria um pouco mais nesse sentido dentro dessa crítica que o professor Carlos Montanha nos coloca. Então, ele até brinca em certos textos dele, no sentido de que as empresas, né, a lógica da iniciativa privada, retira atribuições do Estado e depois alega que o Estado é incompetente. Né? Então, esse é um tipo de reflexão, né, que eu gostaria de estar colocando, mas porque a visão mais dominante que a gente tem, mais comum, de senso comum mesmo, que nós temos no terceiro setor, é o terceiro setor como salvador da pátria. Tá? Mas isso a gente precisa ter, né, uma condição também, e essa reflexão por parte dos próprios membros das ONGs. Né? Porque muitas vezes o que a gente tem dentro dessa lógica de funcionalidade é o sistema cria pobres. Vai lá o terceiro setor e, com iniciativas filantrópicas, por exemplo, atua pontualmente naquela questão, mas não se vai na base, né, em discussões mais estruturais que estariam por trás da criação dessa pobreza. Né? Então, acho que é importante, né, uma perspectiva que seria interessante para as ONGs, seria repensar essa questão, né, da necessidade de mobilização, de conscientização da população e talvez até uma parceria, né, com o próprio poder público para a constituição conjunta de políticas públicas que atendam melhor às necessidades da população.